Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, uma nossa leitura bíblica. Já estamos em Deuteronômio, no capítulo 32, onde falávamos sobre Moisés falando sobre já a sua morte, que Deus estava já o requerendo para estar com ele, deu toda a direção a Josué, e aí fez uma canção, né? Moisés recitou as palavras dessa canção do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel, onde lemos no versículo 30 de Deuteronômio 31. E aqui então ele fala: escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louve a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Os seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! Sã geração pervertida e transviada. É assim que retribui ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é ele o Pai de vocês, o seu Criador, quem os fez e os formou? Lembre-se dos dias do passado, considere as gerações que há muito passadas. Pergunte aos seus pais, e estes lhes contarão, aos seus líderes, e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com os números dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada e paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Esse é o nosso Deus, que sempre nos protege, que sempre nos abençoa, que sempre nos prospera muito mais. O Senhor o levou sozinho, e nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e os alimentou como o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha, com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite de gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Baçã, e com a mais excelente semente de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que o gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. E esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão. Pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, irritaram-me com os seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata.
Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Seol, e ele devorará a terra e as suas colheitas, e assim consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal enviarei contra eles, dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos. Em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. E eu disse que o dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário estendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou e o Senhor nada fez. E é uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem prosseguir 1000, ou dois pôr em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, como até o que o mesmo nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma, as lavouras de Gomorra. As suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardarei isto em segredo? Não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Pois o Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos teus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Ele dirá: agora onde estão os seus deuses e a rocha em que se refugiaram? Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o seu vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo. Vejam agora o que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, fere e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome que, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Canta de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. E quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras do todo Israel, disse-lhes: guarde no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. E naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã. Olha e veja Canaã, a terra que eu dou aos seus israelitas, a terra que eu dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha você será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Or,
e foi reunido aos seus antepassados. Assim será que por vocês dois forem fiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que eu estou dando ao povo de Israel. Aqui mais uma vez, Deus, pela sua palavra, a direção que Ele dá, que Ele deu em todo o Pentateuco, que estamos acabando de ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois vai começar Josué, o livro dos juízes da terra. E aqui é onde toda a história, foi falada, foi realizada. E Deus dá a direção claramente, que aqueles que se rebelaram, aqueles que não ouviram, não obedeceram, foram envergonhados, foram destruídos, foram realmente eliminados da face da terra. Mas aqueles que realmente obedeceram e vão viver a sua glória, vão poder ensinar os seus filhos, os seus descendentes. E deixou claro que quando Moisés não santificou o Senhor, assim como Arão, eles foram tomados pelo próprio Deus. Aqui no que ele deixou bem claro, Moisés, ele foi arrebatado, assim como até hoje não acharam os ossos dele. O seu irmão Arão foi realmente sepultado em uma dessas montanhas. E Deus, ele tem o poder sim de surpreender e abençoar e fazer e realizar o que Ele bem desejar em nossa vida, nossa casa, nossa família. Assim estivermos dispostos a obedecê-lo e a reverenciá-lo em tudo, assim Ele vai fazer cumprir sobre nós sempre a Tua palavra. Que assim possamos ter esse entendimento e saber que Deus tem o melhor para mim e para você, se assim nós o ouvirmos e obedecermos de forma literal pela Sua palavra, que ela é vida e vai trazer mudança e transformação de vida sempre em nossa casa, em nossa família. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa palavra. Meu Deus, quantas coisas nós lemos, essa canção, a qual Moisés recitou perante toda a Assembleia de Israel, toda a geração de Israel. E aqui nós estamos lendo, meu Pai, e nela meditando quantas situações o Senhor realmente enviou, falou através da boca deste homem. Meu Deus, como o Senhor tem falado através de nós hoje, Pai, nossos lábios, e que possamos sim ter entendimento, revelação, direção, e jamais, Pai, jamais provocar algum tipo de ciúmes, algum tipo de problema para com o Senhor, mas que possamos ser realmente aqueles que te agradam e fazem a tua vontade, como o Senhor deixou claro, como Josué mesmo disse, se tão somente nós agradássemos ao Senhor, e nos iria colocar nessa terra, na leite e mel, assim como foi feito com o seu povo. O Senhor me fez conforme assim era a tua vontade, teu querer, e cremos que assim vamos vencer, prevalecer, avançar sempre no Senhor, prosperar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um dia maravilhoso, como creio que já foi, vai ter um sábado muito especial, você que vai estar ouvindo hoje ainda, ou amanhã, que Deus venha te conceder vitórias, respostas sempre, porque Ele é fiel para isso e muito mais, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.